bom dia para vocês, boa tarde, boa noite. Quer você esteja nos vendo aqui agora ao vivo, quer você esteja vendo gravado, seja muito bem-vindo a mais uma live. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live de sábado, onde nós podemos estar aqui reunidos em alguns minutos, alguns poucos minutos que passam muito rápido, mas que nós possamos estar aqui juntos em união. O ano está acabando, muita coisa já aconteceu, né, que a gente não esperava e a gente teve que se readaptar a nível mundial, né, falando, mas cada um em específico, cada vida precisou dar um jeito, precisou se reorganizar, e uma dessas maneiras que nós como igreja conseguimos nos reorganizar foi justamente fazer essas lives aqui, começar isso, intensificar, não parar, porque isso tem alcançado você que está nos assistindo. Se você está me ouvindo aqui agora, com certeza para isso que nós fazemos, para chegar justamente em você e chegue de maneira plena, chegue de maneira muito boa. Então, fique aí conosco e que nós tenhamos um ótimo momento aqui na presença de Deus. Boa noite para a Angélica, que está aí com a gente. Seja muito bem-vinda, todos vocês. Lembrando que nós temos, como eu disse, as nossas lives, que não é só no sábado, mas também é pelo Facebook durante a semana. Nós temos o nosso culto presencial domingo, e que nós possamos estar juntos e temos esse contato junto com você praticamente aí a semana inteira, tá bom? Vamos dar mais alguns minutinhos para que o pessoal possa chegar e também para que a gente possa começar. Eu peço para que você envie para algum amigo seu, uma pessoa que você conseguir enviar, seja familiar, amigo, seja o que for. Você pode enviar, tem uma setinha aqui em cima, que você consegue enviar isso para alguém. Envie para que mais pessoas possam nos ouvir, e não simplesmente por ouvir, mas porque é justamente algo que vem do coração de Deus, amém? Se você crê nisso aí, diz um amém comigo. Nós já vamos começar daqui a pouco, mais um minutinho. E, cara, como você leu aí no título, nós vamos falar hoje sobre trazer à memória o que dá esperança. É isso, sabe? Em meio a tanto caos, nós precisamos achar esperança, um ponto de onde nós partimos, sabe? E que isso seja no correto. Então vamos falar um pouquinho disso. Amém? Se você puder, já quero estar aqui orando para começar a nossa live, esse nosso encontro aqui. Então, se você puder, feche seus olhos aí comigo e vamos orar a Deus para a gente poder começar, amém? Pai, muito obrigado por essa oportunidade, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de lermos e de podermos meditar e de podermos ter acesso à Tua Palavra todos os dias. Pai, eu te peço em nome de Jesus que isso não seja mais uma live, que isso não seja mais um momento, mas que seja justamente algo que fique marcado, escrito nos nossos corações, na nossa mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você puder, fale aí comigo. Espírito Santo, seja muito bem-vindo. Eu estou preparando agora a terra para que você possa vir. Amém. Amém. Pai, eu peço pela Tua presença vindo sobre cada lar, cada coração, sobre nós aqui agora, Pai. Nós não queremos ir como Moisés disse, nós também dizemos hoje, agora, nós não queremos ir, nós não queremos prosseguir sem a Tua presença. Nós não queremos ir adiante sem você, Deus. Então, por isso, seja presente em cada vida, se faça real em cada lugar. Vocês estão entrando agora, receba a presença de Deus aí.
Comece já a entrar no clima, sabe? Existe algo que Deus quer fazer e não diz respeito a uma live, a alguém falando, a pastor nenhum, e eu nem pastor sou. Isso não diz respeito a pessoas, nós humanos, mas diz respeito à pessoa de Jesus, pessoa do Espírito Santo, que quer te encontrar neste momento. Amém? Amém. Obrigado, papai, que nós possamos meditar em ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E aqui eu quero já entrar na palavra. Nós já temos aí 6 minutos de live. E aqui eu quero já começar a falar um pouco a respeito disso, justamente que eu falei no começo, trazer a memória que dá esperança. Paz para a Célia, está aí conosco. Seja muito bem-vinda. Que bom ter você por aqui. Então, trazer à memória aquilo que dá esperança, sabe? Como eu falei, nós estamos vivendo em um tempo que não acabou, por mais que esse ano tenha sido difícil, ainda vai um pouquinho, ainda vai continuar um pouquinho sobre esse tema, sobre esse momento, essa estação de pandemia e tudo mais, e tantas outras coisas, né, que tem nos acometido, que tem sabe, sendo expostos durante os noticiários, durante os dias, durante os meses, e é tempo assim de nós realmente nos apegarmos em algo, porque é como uma grande tempestade ou uma grande onda que, sabe, se você não estiver preso, bem fixado em algo, você é levado junto com o vento, junto com a onda. Então é tempo, sabe, de nós fixarmos os nossos pés, as nossas mãos, nos agarrarmos naquilo em que nós acreditamos. Não é tempo mais, sabe, de ficar remoendo porquês, ou remoendo será que eu vou, ou será que é o certo ou é errado. E a verdade é que você precisa tomar uma decisão, todos nós precisamos. Porque quando Jesus mesmo fala, seja o teu sim, sim, e o teu não, não, ou seja, tome uma decisão, sabe? Não fique no meio termo, porque aí você vai ser levado, e nós não queremos ser levados também. Eu não quero ser levado, a gente não pode ser levado. Quando eu falo ser levado, não entenda que eu estou falando que a gente vai ser levado para a morte ou algo do tipo, não é isso. Mas eu estou falando que a gente vai, sabe, de acordo com a maré e não naquilo que na verdade a gente tem que estar estabelecido e bem estabelecido nos nossos corações e nas nossas atitudes. Não é tempo mais, sabe, de nós irmos em busca de algo sem saber aquilo que nós estamos buscando. Não é tempo mais de nós segurarmos em algo sem saber se aquilo é perigoso ou não. E todo esse tempo está nos trazendo a este momento de fixarmos e de nos agarrarmos em algo sólido, em termos a nossa esperança em algo sólido, nesse caso em alguém, que é no próprio Deus. Essa é a nossa esperança verdadeira, e é isso que nós precisamos ter, sabe, como esperança, como algo em que nós fixamos. Jesus, ele precisa ser aquele em que nós nos agarramos, porque se nós não nos agarrarmos nele, cara, por mais que a gente segure em pedras, em madeiras, aquilo uma hora vai cair, vai arrebentar e você vai ser levado. Mas se em Jesus se nós fixarmos em Jesus, nós nunca seremos abalados. Essa é promessa, isso é palavra de Deus. E sabe, isso tudo diz respeito à fé e diz respeito a crermos nisso e verdadeiramente tomarmos essa posição. Amém? E o tema dessa noite está lá em Lamentações, né? O versículo chave dessa noite está lá em Lamentações 3, no versículo 21, muito conhecido
passagem é uma passagem, esse versículo em específico é muito conhecido, mas que diz assim lá em Lamentações 3:21. Diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Basicamente esse é o tema, esse é o título da nossa live. Trazer à memória o que dá esperança. Sabe, aqui Jeremias escreveu esse versículo. Ele estava aqui no meio de uma, na verdade, de uma Lamentações, né? O livro aqui, como a gente leu, se chama Lamentações. Ele estava lamentando muito pelos pecados que o povo dele estava vivendo, era o povo de Israel. Ele estava lamentando muito sobre as consequências que aquilo que eles estavam fazendo, que aquele pecado que estava sendo, que eles estavam praticando, ele estava lamentando as consequências daquilo, sabe? Tanto juízo, tanta coisa ruim acontecendo, tanta morte, tantas pessoas sem rumo, e ele estava nesse meio de lamentações e de, sabe, até mesmo uma indignação por aquilo que ele estava vendo e vivenciando como povo, como toda Israel estava vivendo. Ali ele escolhido e separado por Deus, sabe, ele estava tendo uma visão, uma visão, no caso, ele estava tendo uma perspectiva, né, uma subjetividade, uma visão subjetiva do que estava acontecendo, mas algo que era a partir do olhar de Deus, sabe? Então ele estava vendo quanto Deus está virado com o povo por causa dos pecados. Ele estava vendo o quanto as pessoas estavam cada vez mais longe do Criador, de Deus, do verdadeiro Senhor, e servindo a outros deuses e tudo mais. Então ele estava nesse ambiente, sabe, de completa tristeza por causa desses pecados e desse contexto que ele estava vivendo como região, como nação de Israel, sabe? E aqui isso é o capítulo 1, nós lemos esse versículo está no capítulo 3, né? Então essas lamentações percorrem o capítulo 1, percorrem o capítulo 2, chega até mais ou menos a metade do 3, um pouco menos que a metade, e aí ele declara isso. Então ele está falando, aqui se nós lemos, né, o capítulo inteiro, ele está falando sobre a aflição, sobre o furor de Deus, e como ele estava aflito, como isso estava mexendo com ele, até que ele para aqui no versículo 21, ele declara: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E eu não sei como ele escreveu, se ele escreveu isso tudo de uma vez, mas eu creio muito que, sabe, ele escreveu, estava lá lamentando, escrevendo tudo, até o momento em que ele para e ele começa a lembrar das coisas antigas que Deus já tinha feito por ele e pelo povo dele. E ele começa a recordar aquilo que já tinha acontecido, tanta coisa, tanto sobrenatural de Deus, tanto agir, tanta proteção de Deus. Sabe, muitas vezes nós lemos, principalmente no Antigo Testamento, que muitos erros, muitos pecados que foram cometidos por Israel foram justamente por eles terem esquecido daquilo que Deus já tinha feito no passado. Por isso, muitas vezes, Deus, lá no Antigo Testamento, nós vemos que ele fala sobre lembra-te das coisas que eu já fiz, recorda-te dos meus feitos, porque muitas vezes as pessoas esqueciam do que Deus já tinha feito, de quem ele já tinha se revelado como quem ele era, e nesse processo de esquecer, então o pecado tomou conta das atitudes e da mente humana e daquilo que eles viviam, e justamente esse era muitos tropeços, sabe? Quando eles esqueciam daquilo que Deus já tinha feito. Porque, cara, quando a gente começa a esquecer
quando começa a virar, às vezes, até normal, sabe? O nosso testemunho, a nossa vida, aquilo que da onde Deus nos tirou, aquilo que Ele já fez no nosso passado, aquela cura. Se nós já começamos a esquecer isso, ou começamos a deixar para trás por conta de outras coisas, nós na verdade vamos ficando mais incrédulos, sabe? A nossa fé meio que vai sendo esfriada, porque é um princípio muito claro de lembrar aquilo que Ele já fez, porque a palavra fala que Ele não muda. Então quer dizer que aquilo que Ele já fez, Ele é fiel para fazer, Ele é fiel para continuar fazendo aquilo que Ele já falou para ti, que Ele era teu protetor, teu guia, teu pai. Ele continua sendo. Se nós nos esquecermos daquilo que Ele já nos falou do passado, daquilo que Ele já se revelou a nós no passado, o nosso presente fica perdido e nós somos levados pela maré. Mas se nós praticarmos de lembrarmos aquilo que Ele já fez, trazer à memória aquilo que já aconteceu no passado, sabe? É como se Ele estivesse falando: ei, eu sou o mesmo. Eu cuidei de você naquela temporada quando não faltava nada. E agora que falta alguma coisa, eu continuo cuidando de você. Sabe, Ele está querendo te dizer, se você chegou até aqui, é porque lá no passado Ele já fez algo por você. Pode ter certeza, talvez você nem reconheça, mas se você trazer a memória, se talvez você parar, como Jeremias parou aqui e começou a trazer à memória as coisas que o davam esperança, aquilo que já tinha acontecido no passado. Então, se você começar a fazer isso, cara, você vai ver o quanto que, na verdade, Deus agiu em teu favor. O quanto, na verdade, Deus fez com que você sobrevivesse, sabe? Não esqueça o teu testemunho do passado, mas seja ele como uma chama no teu peito, para que você continue crendo, não na história, mas no Deus que escreve a história. Não naquilo que aconteceu, mas no Deus que fez aquilo acontecer. Amém? Estão entendendo? E, então, ele para aqui, ele fala: quero trazer a memória que me pode dar esperança. E a gente vê no 22, no 23, no 24, até o 28 pelo menos, que ele começa então a declarar as misericórdias de Deus, começa a falar o quanto que ele é bom, o quanto que ele nos protege, o quanto que a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Ele fala isso no 22, e começa a louvar o Senhor porque ele é bom, porque ele é maravilhoso, ele é bendito. Então aquilo que antes era lamentação, quando ele começou a trazer à memória aquilo que o dava esperança, e quem dava esperança era o próprio Deus, então aquelas lamentações são revertidas em louvores, são revertidas em bênçãos. Aquilo que talvez ele estivesse vendo pela circunstância, quando ele começa a lembrar desse Deus que era o antes e continuou sendo naquele presente, e continuará sendo no nosso depois, sabe? Quando ele começa a praticar isso, então já não há mais lamentações, mas ele começa a enxergar Deus e começa a adorá-lo. E é isso que Deus está nos chamando para fazer. Amém? E uma outra passagem que também fala muito e mostra muito a respeito disso é lá em Salmo 77. A vida, na verdade, um momento de Asaf. Asaf foi um grande salmista e ele escreve lá no Salmo 77, a partir do versículo 6. E aqui ele está um outro contexto de lamentação, um outro contexto, sabe, que ele está em um momento de muita angústia,
E cara, a gente tá vivendo num tempo assim. A gente vê que há um mês atrás, talvez, parecia tudo tão controlado, parecia tudo tão tranquilo, mas aí vem uma notícia atrás da outra, vem uma bomba atrás da outra, e aí as coisas começam a crescer e acontecer, e, e a gente parece estar perdido novamente, né? E Asaf, ele estava se sentindo assim, cara. Ele estava nessa mesma situação, ele começa a falar, a partir dos 6, ele fala: de noite eu indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Aí ele começa, então começa a vir um monte de questionamentos para ele, e questionamentos muito fortes. Ele começa a falar: rejeita o Senhor para sempre? Acaso ele não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Cara, começa a vir um monte de pergunta, um monte de questão, sabe? Questionando o próprio Deus. Será que ele é mesmo esse Deus que era no passado? Será que ele é aquele que continua sendo? Sabe? Será que ele faz o milagre que ele fez no passado? Será que é isso? Ou será que não? Porque parece que eu não estou vendo isso. A palavra fala: bem-aventurado aqueles que não viram, mas continuaram crendo. Sabe? Porque talvez seja uma estação em que você não vai ver muito, mas a partir daquilo que você crê, daquilo que você acredita, daquilo que você tem fé, algo pode ser girado em teu favor, algo pode ser transformado em teu viver. E aí no versículo 10 ele começa a falar, então a gente vê aqui que a chave muda. Ele começa a falar: então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Aí no versículo 11, recordo os feitos do Senhor, pois eu me lembro das tuas maravilhas da antiguidade, e considero também nas tuas obras todas, e cogito dos teus prodígios, o teu caminho, ó Deus. E aí então ele começa a se lembrar, a se recordar, e aí ele fala: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Aquilo que antes estava sendo lamentação, aquilo que antes estava sendo um monte de questionamento, um monte de dúvida, quando ele começa a recordar, trazer à memória aquilo que trazia esperança para ele, então as coisas começam a mudar, as palavras começam a mudar, as declarações agora eu me recordo dos teus feitos, da tua misericórdia, e eu começo a exaltar a Deus, reconhecer o teu caminho, reconhecer a tua grandeza. Aquilo que antes eram dúvidas, Deus fez se converter em louvores, se converter em palavras boas, porque ele trouxe a memória, ele recordou os feitos do Senhor, ele recordou aquilo que já tinha acontecido, porque Deus não muda. Amém? Se nossos olhos eles estão somente naquilo que nós vemos, nós sempre teremos lamentações, nós sempre teremos dúvidas, nós sempre teremos tristeza. Se nós estamos limitados àquilo que nós conseguimos ver, sabe, sempre existirá alguma dúvida que a gente não vai conseguir sanar pelo que a gente vê. Por isso que apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios 15, no versículo 19, ele fala justamente isso: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Em outras palavras, se nós temos os nossos olhos somente nas circunstâncias, cara, nós nunca conseguiremos ver o todo, nós nunca conseguiremos ser verdadeiramente felizes.
E é isso que também Abacuque, lá naquela passagem conhecidíssima, no capítulo 3, 17 e 18, ele vai falar: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Olha o que ele fala: todavia, entretanto, porém, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Em outras palavras, os meus olhos não estão só nas circunstâncias, que, cara, essas circunstâncias que ele falou aqui é tudo de ruim, é tudo de pior que poderia acontecer, sabe? É tudo aquilo que ele perderia o controle. E quando ele fala, todavia eu me alegro no Senhor, ele está falando, as minhas esperanças não estão naquilo que acontece e naquilo que eu vejo, mas naquilo que eu sei que é real e que eu creio. Porque bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. E isso é a esperança, que não está limitada aos olhos dessa vida, mas é algo maior. Os nossos olhos são fixados em algo, nesse caso, em alguém que é maior e é além dessa vida. Por isso eu te pergunto, quando Lamentações, o Jeremias, ele escreve, trazer à memória o que me dá esperança, eu te pergunto, o que é essa esperança? Então nós vimos, cara, essa esperança é o próprio Deus. Essa esperança é Ele, sabe? Porque Ele é a nossa herança, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele em que nós temos a esperança eterna, porque Ele é eterno. Porque se a nossa esperança está neste mundo, nós vamos recordar algo que será passageiro. E lembra, se nossos olhos estão fixos somente nessa vida, nós seremos os mais infelizes. Sem noção disso, sempre haverá tristeza se os nossos olhos estão neste mundo. Mas se os nossos olhos vão além disso, se a nossa alegria vai além das circunstâncias, então a nossa esperança é eterna. A nossa vida passa a ser eterna e as nossas memórias passam a ser eternas também. Então a nossa esperança é o próprio Deus, sabe? É por isso que Jesus, ele fala lá em João 10, ele fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, sabe? Essa vida é não simplesmente ter vida, mas vida em abundância, quer dizer, não algo só aqui, sabe? Só medíocre. E Deus, ele tá quebrando nossos pensamentos de mediocridade, cara, de mediano, sabe? De tá bom do jeito que tá. Não pode ser assim, porque existe algo que é maior do que essa vida, existe algo que é maior daquilo que nós vemos, e a verdade é que ele quer que nós experimentemos isso, sabe? Quando ele fala vida em abundância, quer dizer que ele quer que nós façamos parte daquilo maior, daquilo com um peso maior de quem ele é, daquilo que ele pode fazer, sabe? Fazemos parte daquilo que é caráter dele, daquilo que é reino dele. Amém? Quando ele fala eu vim para que tenham vida, ele diz respeito sobre a salvação, sabe? A conversão da morte em vida. Mas ele fala vida em abundância, quer dizer, não simplesmente sejam salvos, mas vivam aqui, mas com os olhos ali. Vivam na terra, mas com os olhos e o coração no céu, porque é o meu reino, o reino dos céus. Jesus, algumas vezes, ele declara isso: é chegado o reino dos céus.
que ele está falando? Porque justamente por isso, porque ele traz vida em abundância, ele não simplesmente nos salva e nos deixa por aí perdidos, mas ele nos faz viver a realidade do reino dos céus. Quando Jesus vem, ele troca a nossa visão, a nossa perspectiva. Ele abre os nossos olhos para algo maior, sabe? Talvez você esteja vendo algo simplesmente limitado a essa vida. Talvez, sabe, dinheiro ou pessoas ou relacionamentos ou alguma coisa, trabalho, sabe, estejam te sufocando à medida que você tenha outra esperança naquilo, porque se você perder aquilo, talvez você fique sem chão. Se você perder aquele alguém, talvez você fique sem chão. E deixa eu te falar uma coisa, Jesus não simplesmente é o chão, mas ele também é o céu. Ele não simplesmente é a base, como ele é o meio, como ele é o topo. Ele é a nossa verdadeira esperança, sabe? Então, entenda que isso envolve fé. E a fé, ela é justamente, cara, é justamente entender naquilo e fixar aquilo que nós temos como esperança viva. O que nós temos esperado, sabe? Uma outra explosão como o Big Bang? Não, entenda, isso é muito vago por aquilo que na verdade Jesus oferece. Ele não simplesmente oferece um serviço, um trabalho, ele oferece um relacionamento, sabe, com ele mesmo, porque ele é a nossa própria esperança. Ele fala, eu sou, lá em 11:25 de João, ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele está ofendendo o nosso raciocínio lógico aqui agora. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Como isso é possível? Porque, como eu te disse, não é só a respeito dessa vida, não está limitado àquilo que nós vemos, mas principalmente aquilo que nós não vemos, mas cremos. Porque bem-aventurado é aquele que crê, aquele que não viu, mas creu. Bem-aventurado é aquele que ainda que morra, viverá. Porque essa nossa esperança não diz respeito somente onde estamos agora, mas onde nós estaremos eternamente. Sabe, o que Jesus fez foi tirar nos tirar do caminho, nos dar a possibilidade de sairmos do caminho de perdição e indo para um lugar onde eternamente, nunca mais teríamos a presença de Deus. E Ele nos dá a possibilidade de trocarmos esse caminho para justamente um caminho que para sempre, eternamente, viveremos ao lado dele. É isso que Jesus ele está dizendo aqui, porque ainda que você morra, em mim eu sou a ressurreição, e não só isso, em mim teu caminho agora não é de para sempre longe do Pai, mas em mim o teu caminho é para sempre ao lado dele, para sempre morando com ele. Cara, isso é muito forte, sabe? A palavra fala que lá onde nós moraremos no céu, não precisa de sol. Você já parou para pensar que no céu não é esse céu que você vê, é claro, mas quando a gente fala céu, né, a gente lembra justamente daquilo que a gente vê, porque e naturalmente a nossa visão está limitada a isso. Mas e quando a gente pensa em céu, a gente também pensa em sol, não é verdade? Mas, cara, Jesus, ele é tão além. A palavra, Deus, ele é tão além, que ele fala que
nesse céu não precisará de sol, não precisará de lâmpada, porque Ele mesmo iluminará todo o ambiente. Ele mesmo será aquele que reflete a luz, capaz de iluminar todo o ambiente. Deixa eu te falar, tem que ser um ambiente muito grande, porque tem muita gente que já está lá e outras que ainda vão ir. E Ele é suficientemente capaz de iluminar a tudo. Quer dizer, Ele é além daquilo que nós vemos. Ele vai além, essa é a nossa esperança. E traga a memória então, sabe? Como na prática eu trago à memória aquilo que me dá esperança. O que eu tenho que lembrar? O que tem que vir à minha mente? Cara, Jesus. Tem que vir essa realidade, sabe? De que uma vez você estava indo para um caminho eternamente longe dele, mas Jesus veio e trouxe um caminho que traz eternamente ao lado dele. E se talvez você não enxergue junto nesse caminho ao lado de Jesus, sabe, eu quero te falar que se você está ouvindo isso aqui, mesmo que seja gravado, não pense que isso está limitado a somente um ouvir e acabar, sabe? Acabou e ponto final. Não é isso, mas Deus, Ele quer um encontro contigo. Eu não sei como, mas eu sei e tenho a certeza que se você está ouvindo até aqui, cara, isso foi algum mover de Deus para que você ouvisse isso aqui. Por mais que você nem percebeu isso, cara, Deus, Ele cuida de você e Ele quer o teu melhor, e mais do que qualquer coisa que Ele quer te entregar só nessa vida. O melhor que Ele tem para te oferecer é Ele mesmo. Ele tá te entregando isso hoje, se você quiser. Viver a eternidade junto com Ele é o melhor que Ele tem para ti. E isso é através do seu Filho Jesus. Então, se você crê nisso, cara, simplesmente fala aí, eu creio. Se você já crê em Jesus, se você já sabe que está nesse caminho também, escreve aí no chat e fala, eu creio. Fala aí comigo, eu creio, porque, cara, isso é Jesus vivo, sabe? Isso é Jesus vivo. Ele não quer que nós deixemos para amanhã aquilo que nós podemos dar o passo hoje. A gente está num quase ano novo, né? E muitas pessoas, e talvez você seja uma delas, que crê que, sabe, ao virar o ano, quando começa um novo ano aí tem que ter algumas atitudes novas e que vai acontecer muitas coisas e que você vai começar a mudar algumas práticas, e isso é muito legal. Mas, cara, não espere o fim do ano para isso acontecer, comece isso hoje. Dê o passo hoje, dê o primeiro passo hoje, para que você possa então prosseguir nisso, sabe? A mágica não está no virar o ano, porque na prática mesmo, né? Se a gente for ver bem de maneira curta e grossa, é só um dia que está indo para um outro dia, então a mágica não está nisso, em mudar o ano, mas justamente nas tuas atitudes, nas tuas decisões. Então, se você tem uma decisão que você fala, olha, a partir do ano que vem eu vou fazer X coisa, comece a fazer hoje. Não deixe para amanhã, você pode fazer hoje, tá bom? E outra esperança nossa, diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, lá no versículo 1, fala, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Uau! Isso, sabe, aqui o apóstolo Paulo escrevendo para Coríntios e para todos nós, porque estava cheio ali, inspirado pelo Espírito Santo, estava aqui num contexto de que talvez a igreja de Corinto, ela estava tão preocupada em fazer algo, sabe, nesse momento, naquele momento, ela era uma igreja cheia de obras, cheia de coisas acontecendo, uma igreja grande até para a época, e
talvez eles estivessem se preocupando muito com o terreno, com o terrestre. Mas então o apóstolo Paulo, inspirado pelo próprio Deus, escreve falando aí, ainda que seja destruído, ainda que seja desfeito as coisas dessa terra, entenda onde está o nosso coração, entenda onde tem que estar o teu coração, no edifício celestial, que não foi feita por mãos, que não podem ser desfeitas por mãos humanas. E isso está preparado eternamente nos céus. Amém? Para acabar lá em Apocalipse 2, no 4 e no 5. Também uma outra carta agora é para a igreja de Éfeso, escrita por João, mas na verdade é Jesus falando. João simplesmente ouviu o que Jesus falou e escreveu naquela revelação apocalíptica, e ele fala lá, Jesus falando para essa igreja, falando, tenho porém, sabe, essa igreja também era uma igreja que fazia muito e tinha muitas obras boas, e que talvez a olhos naturais pessoas não achassem que tivesse algum erro, porém Jesus fala, eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E olha o que ele fala no versículo 5, lembra-te, em outras palavras, traz a memória de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Sabe, talvez nós tenhamos muito tempo dentro de uma igreja, dentro de um evangelho, mas sem a essência do começo. E o que a gente precisa ter é justamente voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, lembrar, trazer aquilo de volta. E no versículo 7, ele entrega então a esperança ao vencedor, aquele que cumprir isso, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ele poderia dar recompensas em dinheiro naquele momento, poderia dar uma família bem estruturada, ou uma família bem abençoada, ou um lugar muito legal, ou não tinha carro na época, mas poderia dar o melhor da terra. Mas ele fala, ei, na terra isso está limitado. Por isso, aquele que vencer pode ter a certeza que tem um encontro comigo no paraíso de Deus, que tem alimento eterno da árvore da vida no céu. Ele fala, ei, traga à memória as primeiras obras e entenda que a tua esperança está além dessa terra. Amém? E é por isso, para encerrar, que João, ou melhor, que Jesus em João, escrito por João lá no versículo 16, ou capítulo 16, versículo 33, ele fala então, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Interessante que ele fala que vocês vão, que nós passaremos, ele coloca no futuro, nós vamos passar por aflições, mas ele fala, tem de bom ânimo. Aí ele troca, ele fala no passado, porque eu já venci o mundo. Aquilo que ainda vai acontecer nesse mundo, nessa terra, não pode e não é capaz de encobrir aquilo que Jesus já fez. Na cruz, Jesus já venceu o mundo. E ele, na cruz, nos entrega a esperança de vida eterna. Nos entrega a esperança que está além dessa terra, além do que os nossos olhos veem. E é justamente por isso que nós seremos muito bem-aventurados, porque nós não vimos, mas cremos. Amém? Glória a Deus. Amém. Eu quero orar por você nesse momento. Continua nesse ambiente de esperança. Sabe, nós estamos nesse fim de ano.
E justamente quando muda o ano, quando tem essa troca, né? A gente sempre tem algo de esperança, sabe? Um novo ano, um novo começo, uma nova temporada. Continua nisso aí, continua pensando assim. Vamos orar nesse momento para que Deus console, confirme tudo isso, compacte tudo isso nos nossos corações. Amém, Marilsa? Amém, Débora, Marilene? Amém, amém. Coloque a mão no teu coração junto comigo. Vamos orar, Pai. Pai, muito obrigado porque Tu és a nossa esperança. Glórias nós Te damos, Pai, porque Tu és bom, Tu és o amor, Tu és nosso Pai, Tu és a nossa, a graça manifesta, Pai. Teu Filho é a representação da graça manifesta, o Espírito Santo é a presença dessa graça manifesta. E obrigado porque nós podemos ter a esperança, porque o Senhor é a esperança. Nós podemos amar porque o Senhor nos amou primeiro. Porque o Senhor é o próprio amor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor não simplesmente nos faz ter uma visão limitada, mas o Senhor abre os nossos corações, a nossa mente, o nosso entendimento, os nossos olhos. E eu peço que o Senhor abra cada vez mais da Tua igreja, Pai. E da Tua igreja, corpo de Cristo, Pai. Não importa a denominação, não importa o lugar, as pessoas, Pai, que nós como igreja, corpo de Cristo, nós venhamos a ter os nossos olhos abertos em Ti. Aqueles que creem em Jesus, que nós venhamos a ter a esperança nele mesmo. Como a Tua palavra diz, Pai, que como nós encontramos, assim nós prossigamos a caminhar, que a esperança que nós vimos, a fé que nós tivemos lá no começo, quando dissermos sim. Talvez pessoas disseram sim, Pai, nessa noite. Glória a Deus, obrigado por isso. Obrigado porque pessoas disseram que creram hoje, Senhor, e que isso continue eternamente, dia após dia, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que está ouvindo aqui e nos faz trazer à memória as coisas que nos trazem esperança. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e Te pedimos. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, cara. Uau. Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom. Aproveita aí a presença de Deus. Aproveita tudo aquilo que Ele é. Tá bom? Vamos estar encerrando aqui a nossa live. É isso aí, Deb. Glória a Deus. Tá encerrando aqui a nossa live. Lembrando que nós temos amanhã nosso culto presencial, 5 horas da tarde, às 17 horas. Que bom. Isso aí. Nós vamos estar lá, né, 17 horas. Tem as informações, acho que aqui tem no YouTube também, tem lá no Facebook. Só procurar por nós, Amor e Vida. E Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo fim de sábado, um ótimo domingo, uma boa semana. E, enfim, Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém.